É com uma grande felicidade para mim poder ler um texto do livro O Romance Contemporâneo, em que se fala deste compositor italiano, eu nem sei se deve dizer Giacinto Scelsi, ou à portuguesa Jacinto Scelsi, e este texto faz parte, ou esta faixa faz parte do terceiro CD daquilo que em inglês eles chamam Orchestral Works. Eu devo dizer que quando ouvi isto nos anos 90 fiquei maravilhado. Não tenho nenhum CD. Ontem, por acaso, descobri que tinha uma cassete dos anos 90, do século passado. E estou convencido que foi um amigo que na altura me ofereceu várias músicas clássicas contemporâneas e que me fez uma cópia. Bom, eu vou ler então o textozinho que tem a ver com este compositor e com a sua música. O texto chama-se A Realidade. Bom, a realidade, o indivíduo diz, mas isto, realidade, será um texto filosófico, um ensaio? Nada disso. É um texto poético, pura e simplesmente. Eu faço a diferença na minha obra entre o real e a realidade. O real é aquilo que acontece, que nos acontece, que acontece no mundo, que acontece nas sociedades, mas de uma certa maneira não está ao nosso alcance. Mesmo às vezes do ponto de vista individual, acontecem-nos coisas que a gente não prevê. Daí até alguns filósofos dizerem que o real é inexpressivo, inalcançável. A realidade é o contrário. A realidade é a relação que o indivíduo tem com esse real. O indivíduo sente a necessidade de interpretar esse real e então lê o real. Estão a ver que é tudo uma questão de leitura ou de escrita. Vou ler este real. A realidade. A experiência inovidável. Passar de automóvel por um destes bairros modernos, Tapada das Mercês, ouvindo num sobressalto apocalíptico uma orquália de Jacinto Scelsi, a condução do automóvel é excepcionalmente condizente com a imaginação de outro mundo, numa revelação sonora do inferno que já nem é futuro. Sobre a destruição da natureza, levantam-se agora prédios variegados de cores espessas. O espaço esquartejado em tintas que pretendem fazer ressaltar as paredes verticais numa metafísica amíntica, pobre do universo e do país, a exultação conduída de quem vê com espeito a urbanidade lusa. Um supermercado no cimo. A arquitetura breve de uma despossessão civilizacional. Mas comprar não é o fito.
O facto é que a música, paradoxalmente, corresponde ao que se vê. Uma estranha aliança perpetra-se no que se perpetua de tragédia contemporânea. Himnos é o que se ouve agora. Ver é uma dor, uma doença. O automóvel deslizando sem princípio nem fim. Tempo humano. A descida diluindo-se em sensações de uma falha odisseia. Espera-se a qualquer momento um cataclismo, um terremoto capaz de fazer vibrar as construções ditas humanas na desumanidade de um conflito. Mas não é isso que acontece. O mito não mais existe ou subsiste nos meandros destes bairros vazios. Apenas alguns cães carregados de conselhos veterinários deambulam perdidos na incomensurabilidade real da realidade. E adolescentes, estranhas formas de corpos corrompidos pela ausência de direção, sombras estarrecidas de uma sociedade absorta na sua fome, na sua ganância, na sua abundância contrastiva. De que falarão? O que os faz manterem-se às esquinas do que não atinge a esquina? Que fogo os fomenta ou funde? Que palavras ousarão dizer perante a enormidade do delito? Passa o automóvel pela própria sonoridade sem instrumentos. A atenção à manobra. Outra avenida, outra rua, impasses. Será isto viver? E que sensibilidade para sintonizar o que se vê e ouve com o que se sente ou não se sente? Antes a música, de uma beleza milenar, explorando conceitos como o de duração, extrapolando-se em vagas delimitações de um desastre anímico. Viver talvez não seja nada disto. A consolação. Talvez o sonho seja um pesadelo. Talvez a realidade ainda possa ser uma dimensão alcançável. Estaciona-se agora o automóvel frente ao supermercado. Ouvir. Onde se estava em 1963, quando se planeava a configuração desta música. A memória nula. Onde se está em 1997? É impossível. Pergunta. E o som? O som de outra peça. Chucrum, surdindo nos tímpanos como desgraça que é plenitude.
um orientalismo de preconceito fazendo-se presença. Haverá revelação nestes cortes de cordas urdindo opacidades intransponíveis, onde o ser mal se define? Nuvens esbranquiçadas, um navio em travessia de nevoeiro. Que travessia é esta da paragem, onde o tempo evolui e sopra faúlhas reconhecíveis? E a estúpida palavra soltando-se dos lábios mudos: amor, amor, como uma inconveniência do sentido, saldando-se a indisponibilidade para a iminência móvel do que advém, do que sucede, do que acontece. Completamente deslocada e descontextualizada, grifo de uma ignorância que se esqueceu do passado em tentativas de grito. Mas o grito é a música que o dá. Estilhaços de uma febre sonora, sirenes de um arrependimento sem vislumbre. Será isto, e novamente, a eclosão da poesia? Não se responde, não se sabe. Ouvindo o eco de ecos distorcidos, a imaginação desintegra-se viva em apoplexias do desvio. Que se fazer da vida, da hora, do destino das povoações desprotegidas? Automóveis entram no parque. Homens e mulheres saem e dirigem-se para os carrinhos de metal. A semana inacabada, o inacabamento deslizando sonoridade. Um tempo antiquíssimo, sobrepondo-se ao tempo que agora se testemunha. Fim do século à vista. Fim do homem, a traição. Chucrum, chucrum. Há uma voz mentalmente dorida que esbarra contra paredes de insetos. O deserto não é a transfiguração da realidade. O real espalha-se pelo olhar, como se um homem de hoje pudesse descender de outra humanidade, agora perdida. Mas não é o sentimento de perdição o que vigora. Antes, esta desmedida auditiva, ativa metamorfose de uma nomenclatura, ousando, mesmo assim, sobreviver ao desastre e ao tempo. Sim, ouvem-se uns instrumentos salpicando-se velozes de tonitruantes esgares, para quando a libertação que tarda desde sempre, desde que o sempre é sempre e dessentido na congeminação solitária. O silêncio, um abandono intratável. A realidade arde
de encontro ao vidro da frente do veículo. O cinzento enteabre-se em apogeus de azul. Abertas a palavra e aberto o sentido, liga-se o motor do automóvel. 9/5/1997. Se não se importam, um pouco mais, só 2 minutitos desta música. Na altura eu achei isto extraordinário. Hoje eu acho esta música extraordinária.